Lucas capítulo 15, Deus tem colocado nos nossos corações as parábolas do Senhor Jesus, e é em uma delas que vamos trabalhar hoje. Nós vamos ler somente os versos de número 22, 23 e 24. Somente esses três versos, 22, 23 e 24. Contudo, nós vamos expor o que o texto nos apresenta desde o verso 11 até o verso 32. Vamos ler juntos o verso 22, 23 e 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Mais uma vez oremos. Feche seus olhos, pedindo ao Senhor que o abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra estamos mais uma vez, certo de que é o Senhor falando aos nossos corações, certo de que o Senhor se revela suficientemente a nós através da Tua palavra. Lemos as palavras do Teu Filho Jesus. Por isso te pedimos, ó Deus, não leve em consideração os nossos pecados, mas a nossa necessidade de Ti. Leve em consideração o buscarmos ao Senhor e o encontrarmos na Tua palavra. Quanto a mim, sou tão somente um instrumento nas Tuas mãos. Usa de misericórdia para que o Teu nome seja glorificado e nós sejamos edificados como igreja do Senhor. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor Jesus fala através de parábolas. Pouquíssimas são explicadas, como a parábola do semeador, e é nela, entre a exposição da parábola e a explicação da parábola, exatamente em Mateus 3, de 10 a 16, que você tem o Senhor Jesus explicando o porquê de falar através de parábolas. Porque é dado o entendimento àqueles a quem Deus decide dar o entendimento. E é cerrado o entendimento àqueles a quem Deus decide que não compreenderão a parábola da parte do Senhor Jesus. Logo, existe uma dependência, como em todo o texto bíblico, do Senhor para que compreendamos a palavra de Deus. Hoje temos a palavra de Deus completa, digamos assim, o cânon bíblico completo, o que nos ajuda na compreensão das parábolas que o Senhor Jesus traz para nós. Neste trecho, especificamente neste capítulo de Lucas, nós temos parábolas a respeito da salvação. Especificamente, 3 parábolas a respeito da salvação. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola que a Sociedade Bíblica do Brasil chama de parábola do filho pródigo. São 3 palavras que tratam de salvação, 3 parábolas que tratam de salvação, e 3 parábolas que têm detalhes específicos, mas que mostram, e eu quero ressaltar um desses detalhes, que mostram o cuidado evolutivo exposto nessas palavras de Deus para com o homem, quando, na primeira parábola, nós temos uma relação de 100 para 1. Eram 100 ovelhas e o pastor vai atrás de uma. Quando na segunda parábola nós temos uma relação de 10 para 1, 10 dracmas e uma que é procurada. E nesta última parábola, fechando a necessidade de busca, de procura, de cuidado e de salvação especificamente, 1 para 1, o pai que corre e recebe o seu filho quando este volta para a sua casa. As parábolas, queridos, têm personagens de um contexto real, mas não de uma história real.
não é um conto histórico, mas uma história criada dentro de acontecimentos possíveis no contexto de então, mas que trazem um ensinamento real, prático e verdadeiro para as nossas vidas. Especificamente esta parábola, eu estarei expondo para os irmãos sobre o tema o pai gracioso, o filho pródigo. Que eu confesso não entendo o porquê de, ao longo do tempo, talvez pela influência das sociedades bíblicas ao redor do mundo, a exaltação do filho nessa parábola, quando o ser dominante nesta parábola é o pai, que é gracioso, que é misericordioso, que é bondoso e que traz salvação para este filho. É o pai que é o soberano sobre a situação, e é ele quem traz salvação, quem traz bênçãos para os personagens que estão aqui descritos nessa parábola. Antes de tratar de cada personagem e da situação que se apresenta aqui nesta parábola, é preciso que entendamos com quem Jesus está falando, especificamente nestas 3 parábolas e mais especialmente na parábola do filho pródigo. Veja os versículos 1 e 2 do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores com eles. Quem são aqueles que estão ouvindo as parábolas de Jesus nesse momento? Publicanos, homens que lidavam com o governo romano e por isso eram perseguidos pelos judeus, ou melhor, eram repugnados pelos judeus, tá? Pecadores, ou seja, pessoas que não tinham uma referência religiosa, nem com o judaísmo, nem com os gregos ou com outra religião qualquer, e também aqueles que são representantes do judaísmo e de um serviço a Deus legalista naquele período, que são fariseus e os escribas. E esses são os que criticam a Jesus. Ele come com pecadores. Esses são os que chegam para o discurso dizendo: nós vamos ouvir esse homem, esse que está com samaritanos, que anda com pescadores, que entra em vilas que não se pode entrar, que cura cegos, que lida com leprosos, este come com pecadores. Vamos ouvir então o que esse Jesus tem a dizer. Logo, Jesus está falando em parábolas para 3 grupos de pessoas que carecem de salvação: aqueles que são repelidos pelos representantes divinos dos homens naquele período, os publicanos, como também os pecadores, com os quais judeus não se relacionavam para não se contaminar cerimonialmente. Aqueles que também murmuravam e que eram fariseus e escribas e que entendiam que estavam com um relacionamento pleno e perfeito com Deus, mas eram tão somente legalistas, sepulcros caiados, guias cegos. Eram homens que apresentavam uma religiosidade externa, mas por dentro não estavam em um relacionamento pleno e perfeito com Deus. Vamos então para o versículo 11, queridos, para entendermos quem são esses personagens e o que esta parábola tem a nos ensinar esta noite, a cada um de nós. Do versículo 11 ao versículo 13 temos: certo homem tinha 2 filhos, continuou, ele continua a falar em parábolas. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho mais novo é a figura da rebeldia do ser humano. E entenda, como se prega aqui a publicanos, pecadores, como também a fariseus e escribas, está se tratando de uma relação de pessoas que estão em queda e que precisam encontrar
o Salvador. Como também pessoas que já tiveram um relacionamento com Deus, fariseus e escribas, mas que por serem legalistas estavam afastados do Senhor. Esses dois grupos se identificam claramente na pessoa do filho mais novo. O que é que o filho mais novo faz? Ele chega para o pai, exige do pai aquilo que é o seu direito, ele pede ao pai a sua parte nos bens, ou seja, de acordo com os personagens da parábola, 1/3 de toda a riqueza do pai, pois um outro terço ficaria para o mais velho e um outro terço para a mãe. E, lhe sendo o direito, o texto diz que o pai reparte os haveres e entrega a parte que lhe cabe. O dinheiro que ele recebe, ou os bens que aquele jovem recebe, eram seu direito e não havia uma dificuldade legal de que ele recebesse a sua parte antes da morte do seu pai. Contudo, há um problema seríssimo. Pedir a sua parte na herança ao seu pai é o mesmo que dizer para ele: pai, para mim você morreu. Compreendem? Pai, para mim você morreu. Ou ainda mais, encerra-se aqui uma relação de pai e filho entre eu e o Senhor. Estou fora. Quando os escribas e fariseus resolvem ser legalistas, eles fazem isso. Quando Adão e Eva resolvem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, lá no Éden, tentando ser maiores do que Deus, eles estão dizendo: Senhor, nós não queremos mais um relacionamento com o Senhor. Não nos é mais bom encontrar com o Senhor na viração do dia para conversar. Eu quero mais, eu quero rebeldia e eu não quero estar na dependência do Senhor. Entenda, aquele filho vinha vivendo debaixo, numa expressão nossa muito próxima, debaixo da asa do seu pai. E era isso que ele não queria mais. O pai gracioso cumpre o que é o direito daquele filho e diz a ele: está aqui a sua parte. O filho não toma muito tempo, pois o desejo de sair já era em muito no seu coração, e ele junta tudo que tem e ele parte para uma terra distante. Essa expressão de terra distante aqui, queridos, para dissipar os bens longe do Senhor, é justamente esta demonstração de não quero mais um relacionamento. Hoje a gente fica distante, né? Vai para longe, mas está sempre fazendo uma videochamada, está sempre conversando, mantendo alguma relação. Para este período era a concretização do desejo do filho mais novo. Eu estou fora, eu não quero mais relação, eu não quero saber como vão os seus negócios, como vai a sua saúde, como vai aquilo que era a minha família. Eu estou longe, eu não quero relacionamento. E se você ainda não reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador, é preciso que eu lhe diga: você tem seguido o caminho de Adão e tem vivido esta fala a respeito do filho mais novo. Você não quer relacionamento com Deus. Mas se você também já conheceu ao Senhor Jesus, já teve uma vida de relacionamento com Deus e ainda tem, mas não está buscando viver a palavra do Senhor no seu dia a dia, se evangelho ou religião é apenas uma agenda, é algo legalista na sua vida, você cabe também perfeitamente nesse texto. A cada pecado, a cada passo, a cada momento, você está dizendo: Senhor, eu não quero essa relação toda contigo. Me basta as orações antes das refeições e o estar na igreja, quem sabe, no Natal ou nas datas comemorativas. É assim que nós somos em natureza, queridos. Rebeldes. Nós somos inimigos da cruz de Cristo. E se não vivermos uma vida de santidade, nós seremos levados por todo o vento de doutrina, ou levados pela nossa natureza pecaminosa, e estaremos dizendo dia após dia a Deus: dá-me a parte que me cabe, e eu não quero relacionamento com o Senhor. É preciso que tenhamos cuidado, para que não caiamos neste padrão comportamental do filho
mais novo, o chamado filho pródigo. Veja que esta rebeldia ou esta independência do pai se apresenta nos versículos seguintes. Versículos 14 a 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O filho consome tudo que tem, tudo que o pai lhe deu, e então ele é tomado por uma situação externa, por uma crise externa da situação local em que ele passa a ter necessidade de trabalho e uma fome que ele não consegue saciar. Simplesmente porque a ideia dele é: eu não preciso do meu pai para viver. Veja como é quase que matemático, quase que uma ciência exata, você deixar de viver aos pés de alguém que lhe abençoa enquanto produz, e produz mais para que haja mais cuidado, para que viva imaginando que a sua herança vai se multiplicar naturalmente. Isso não funciona. É a ideia vã de um jovem que está achando, ou se achando, autossuficiente o bastante para viver daquilo que recebeu. E ainda não havendo arrependimento, ele diz: eu vou correr atrás de trabalho, eu vou me aliar a homens que não são a família do meu pai, eu vou apresentar aqui uma figura de um relacionamento com o mundo, para achar que nesse mundo eu vou ter um sustento, uma sustentabilidade, eu vou ter algo, mas a fome continua. Ninguém, como seu pai, se preocupa com o seu bem-estar, ninguém está nem aí para esse jovem, e ele passa fome e busca comer um alimento que não lhe era devido. Alguns estudiosos alguns expositores da palavra de Deus, na verdade, querem dizer que a humilhação aqui era grande a ponto do jovem querer comer aquilo que chamamos de lavagem. Mas o que o texto está falando é que as alfarrobas são um produto alimentício, como uma ração dada aos porcos, que os homens em grande necessidade pegavam aquela ração e faziam algum preparo, algum cozimento, mas não deixava de ser alimento de animais. A situação é: o filho pródigo, longe do pai, está vivendo a sua própria natureza, a sua natureza pecaminosa, o seu descuido total e completo, pois a herança não se multiplicaria e ele estaria vivendo como um animal. Para o judeu, para o escriba e o fariseu que estava ouvindo isso aqui, era algo horrendo, pois o porco usado por Jesus aqui na parábola é um animal imundo, é um animal impuro, não se alimenta do porco o judeu, nem sequer cria ou tem um relacionamento com este animal, porque a interpretação da lei cerimonial dizia que não, um porco não é algo para o povo do Senhor. Tanto é que nos 400 anos de silêncio, a maior afronta ao judeu foi sacrificar e oferecer um porco em sacrifício dentro do templo sagrado. O que Jesus está dizendo aqui, para o escriba, para o fariseu, é que o jovem, o filho pródigo, ele vai ao fundo do poço. Longe do seu pai, ele está completamente perdido e tentando resolver a sua própria situação com as suas próprias ferramentas, ele vai muito mal. Versículos 17 ao versículo 20a. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Esta é a parte da parábola em que Cristo expõe o arrependimento.
O princípio da ação do Espírito Santo no coração do homem, para que ele compreenda o que está vivendo, para que ele entenda o valor do Pai, do relacionamento com o Pai, e ele tente refazer este relacionamento. Logo mais nós veremos que ainda neste momento, o jovem está querendo usar algum elemento argumentativo para chegar a Deus. Ele propõe um diálogo: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, e a sua ação de ir a teu pai. Lembre-se que no começo nós citamos que há uma ênfase histórica no filho pródigo. Essa ênfase está justamente nessa parte aqui, para dizer que aquele jovem fez alguma coisa. Ele se levantou, ele foi ao pai, ele buscou de alguma forma, e eu e você também precisamos tomar esta atitude. Sim, é verdade, mas isso é uma ação do Espírito Santo em nossos corações. É a graça irresistível que nos convence, através do Espírito Santo de Deus, da verdade, da justiça e do juízo. O que o jovem quer nada mais é do que reatar um relacionamento com o pai, nem que fosse na condição de patrão e empregado. Ele está pedindo pela misericórdia do seu pai. O escriba e o fariseu está ouvindo da parte do Senhor Jesus que não é o cumprimento da lei que aproxima, que o que eles fazem, entendendo que o que fazem é bom, não é suficiente. O publicano, o pecador, está ouvindo: eu sou tão pequeno e eu não tenho o que oferecer a Deus, eu preciso me aproximar do Senhor e buscar um relacionamento com Ele. O caído desde Adão não vai encontrar salvação de outra forma se não for assim. Aquele que está vivendo um relacionamento superficial com Deus não terá um relacionamento com Deus se não entender que precisa submeter-se à ação do Espírito Santo no seu coração e entregar-se a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, amando e amando ao próximo como a si mesmo. Levantando-se, foi para o seu pai. Mas o texto continua. Versículo 20, a parte B em diante, você vai ter a reação do pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O filho vem se aproximando do pai, e de longe ainda o pai, que aguardava o filho, o vê e corre em sua direção. Na exaltação do filho, muitos vão ainda dizer: mas o filho foi atrás do pai. Mas a fala do pai indo em direção ao filho é algo inconcebível para uma relação quebrada de pai e filho neste período e nessas condições. Basta que façamos uma comparação nossa. Se um filho seu dissesse: olha, pai, não quero, eu estou tirando o seu sobrenome do meu nome, eu estou indo para muito longe, eu não quero mais ser lembrado como filho de seu José, eu não quero mais ser tratado como alguém dessa família. E esse seu José fosse você, quando ele voltasse aos farrapos, possivelmente o amor de um pai mude isso, mas a natureza da ira do homem faria com que dissesse: não, fique lá, você quis assim, você fez dessa maneira. Tudo bem que nós muito romantizamos, né, a relação do pai com o filho. É natural que um filho se apiede do pai, principalmente um pai se apiede do filho, principalmente aqueles que têm o amor de Deus no coração. Mas na natureza humana, isso não aconteceria. Mas é que a figura do pai aqui, queridos, é a figura do próprio Deus Pai.
A figura do pai aqui é a figura do Senhor soberano sobre todas as coisas, que cuida dos seus filhos com um amor incomparável, incompreensível da nossa parte. Um amor que não faz trocas, um amor que não espera resultados, um amor que entregou o seu próprio filho para morrer por esses que são rebeldes. O pai corre em direção ao filho, o abraça, o beija, e enquanto o filho tenta começar aquele diálogo planejado, que talvez ele venha contando ao longo da estrada e raciocinando e pensando nos pequenos elementos do texto para não ferir o pai ou para conseguir agradá-lo, quando ele vai dizer o suficiente, ou quando ele diz o suficiente, o pai diz: quem comanda a situação aqui sou eu e você vai ser restaurado. No arrependimento do filho, há tão somente da parte do filho um ato de confissão. Olha tudo que ele consegue dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que Deus quer de nós, queridos, num reatar de relacionamento com Ele, seja desde do Éden, ou seja na nossa pecaminosidade diária, é confessarmos com todas as letras o que nós fizemos. Ele não quer que você diga como vai ser essa relação. Ele não quer que você coloque parâmetros na sua relação com Deus, porque Ele já tem tudo planejado, escrito, decretado, preparado para refazer essa relação. O pai interrompe a conversa do filho e começa a preparar a festa. O filho foi restaurado. O pai gracioso não olha para a rebeldia do filho, mas olha com um amor imenso para aquele filho e restaura-lhe a condição, não como ele esperava, de empregado, mas restaura-lhe a condição de filho. E aí estão as figuras da roupa, do anel, do calçado, dizendo: ele não é qualquer um, ele é um filho. Ele volta a ter meu sobrenome, ele volta à condição de filho mais novo, ele volta a ter os benefícios do relacionamento com um pai cuidadoso, com um pai que ama, com um pai que guarda, com um pai que providencia o bom sustento. Aqui, queridos, está também retratada a figura da grande festa que há nos céus quando alguém se arrepende e volta-se para o Senhor. Lembre-se que a parábola é de salvação. Lembre-se que não é só uma historinha de reconciliação entre pai e filho. A parábola é para retratar o que Deus faz em sua soberania para salvar a humanidade, como também para manter um relacionamento com esta humanidade baseado no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Festa nos céus, matai um novilho cevado, comamos e nos regozijemos. O meu filho estava morto e reviveu. Vejam como é o refazer desta relação. Um pai que tinha por morto ao seu filho, agora, se é que posso usar essa palavra, readota ou adota o filho de uma vez por todas em sua casa. Esse é o pai a quem servimos, queridos. Quando fomos salvos pelo sangue de Cristo, nós somos tratados agora pelo sangue de Cristo e não pelo que fizemos. A Bíblia nos diz que Deus esquece do nosso pecado, que arrependido pedimos perdão a Deus e Ele perdoou, lança no mais profundo mar do esquecimento. Ele nos ama, por Cristo Jesus, Ele nos ama. Mas por fim, queridos, há aí na parábola a figura do filho mais velho, os versículos 25 a 30. Vou pedir que os irmãos leiam os versículos 25 a 30. Eu começo e aí os irmãos continuam. Vamos lá? Ora, o filho mais velho estivera no campo, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai
procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Há uma fala deste terceiro personagem que aparece na parábola, que é do filho mais velho, que vai tão somente até o versículo de número 30. É uma fala de revolta, de uma rebeldia quase que semelhante à do filho mais novo quando sai de casa. É um filho que está revoltado porque há uma grande festa dada para aquele que não quis mais o sobrenome do pai. Um filho mais novo que entende o mais velho, que pegou a sua parte na herança e se desfez dela de forma irresponsável. E aí ele agora resolve voltar de forma humilde, e aquele filho não se dá por satisfeito com a ação do pai de receber de volta aquele filho. É aqui, queridos, é aqui que aqueles escribas e fariseus que entenderam a palavra do Senhor pela ação do Espírito Santo se identificam. É aqui que há uma insatisfação do povo do Senhor, daqueles que foram separados para caminhar no deserto sob os cuidados de Moisés, que viram os grandes milagres, que tiveram a mão do Senhor alimentando, providenciando vestimentas, providenciando abrigo, providenciando salvação, não só física, como também espiritual. O povo amado do Senhor olha e diz: não podemos aceitar que publicanos, que pecadores, que gentios, brasileiros, argentinos, americanos e tantos outros sejam vistos por Deus como filhos do Senhor. Aqueles homens olham para essa situação e se veem na figura do filho mais velho, e vejam como eles buscam uma salvação, ou um estar debaixo do cuidado do pai pelos seus próprios méritos. Ele não queria estar na festa e ele diz: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, uma festinha, nada, para alegrar-se com os meus amigos. Aí vem o rebelde e o Senhor mata o novilho cevado. Eram os escribas e os fariseus, mas são também aqueles muitos de nós que se entendem melhores ou merecedores da salvação e outros não. Um exemplo bem claro: você vive na mesma rua há décadas e você conhece o seu vizinho. Você é crente, você serve a Deus, talvez a quarta ou quinta geração de crente na sua família, e você participa da escola dominical, você já foi dos departamentos internos, você é do louvor ou alguma coisa do tipo, diácono, presbítero, isso, aquilo outro, e você passou a viver uma vida de salvação por obras e não por graça, sem perceber, achando que se eu não for domingo para a igreja, se eu não estiver na ceia, ai de mim, porque eu preciso fazer alguma coisa. E passaram-se décadas assim. E o seu vizinho é aquele cachaceiro, adúltero, ladrão, desrespeitoso. É aquela pessoa que, humanamente falando, você diz: para esse não tem salvação. Este homem está perdido, atolado até a cabeça em seus pecados. Ele tem passagem garantida para o inferno. E isso não mudará, porque na sua cabeça ele não faz nada para ser salvo. Mas aí o vizinho adoece, e no leito do hospital,
leito de morte, alguém vem para ele, ele prega o Evangelho, ele entrega a sua vida ao Salvador, ele reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e no ofício fúnebre, que você vai porque é vizinho e precisa estar ali também, você ouve o liturgo da cerimônia fúnebre dizer: o Senhor Jesus salvou esse jovem, esse homem, na sua última hora. A reação desse vizinho cristão é dizer: que conversa, eu conheço esse aí, rebelde, viveu uma vida de pecado, viveu uma vida que desagrada a Deus, viveu uma vida longe do Senhor. Era assim que os fariseus, que os escribas estavam olhando para os publicanos, enquanto Jesus trazia essa palavra e dizia: não, esses aí, não é possível. Mas sabe, queridos, a salvação não é mérito nosso. Se você chegar diante de Deus no último dia para dizer: Senhor, em teu nome eu fiz, a resposta vai ser: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, saiam daqui, lago de fogo e enxofre. A salvação é pela graça do Senhor, e sendo o Senhor esse Pai gracioso e soberano que é, Ele dá a salvação dele a quem Ele bem entender. E cabe a nós tão somente nos regozijarmos com Ele, nos alegrarmos, é festa no céu, é pregarmos o Evangelho e nos alegrarmos porque Deus, em sua misericórdia, restaurou uma vida que aos nossos olhos muitas vezes estava perdida e acabada. É preciso que tenhamos cuidado com isso, queridos. Em nossa soberba, em nossa pecaminosidade, nós somos muito tendentes a fazer isso. Não está na igreja comigo, está vivendo desse, Deus nunca vai salvar. Muitas vezes fazemos isso. É preciso que tenhamos cuidado. O Pai mostra a sua graça e a sua misericórdia para com o filho mais novo, como também para com o filho mais velho, dizendo: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Olha o que o Pai está dizendo, aquela divisão da herança lá atrás, os 2/3 que ficaram é meu e seu, não é dividido, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos. Alguém que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Esse Pai gracioso, queridos, proveu para nós uma salvação maravilhosa. Esse Pai maravilhoso, Ele não olhou para a queda de Adão e ficou por ali somente. Ele olhou para uma salvação graciosa que Ele planejara para todo homem. Mas essa salvação precisa de um elemento principal, que discretamente está sendo colocado aqui no texto e que muitos de nós não atentamos para ele. Um elemento que está não só contando a parábola, mas está se inserindo nela num personagem muito discreto que está no texto e muitas vezes nós deixamos passar. Versículo de número 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Para que esse projeto de salvação existisse, se desse sobre nós, foi preciso que alguém morresse. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, um pecador não pode pagar pelo pecado de outro. Nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados. O salário para essa nossa ação é a morte. E em nós mesmos não há salvação. No jovem, no filho pródigo, não havia salvação no seu projeto de trabalhar em parceria com o povo do mundo. Não havia salvação em tentar transformar em alimento o que era comida de animais. E o Pai, gracioso e misericordioso, não pega um animal qualquer, não pega qualquer um do rebanho. Vejam que o artigo colocado aqui é definido. É o novilho cevado. Aqui nesse texto ecoam as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ecoam aqui os atos do Senhor ao longo dos tempos, até que Cristo viesse, de salvação representada no Cordeiro, em Cristo Jesus. Ecoa aqui Abraão dizendo para seu filho: Deus providenciará para si um cordeiro. A justiça plena do Senhor Deus é completa em Jesus Cristo, para que houvesse essa festa, para que houvesse a alegria, para que o relacionamento fosse reatado, e agora um pai estivesse junto a um filho. Foi preciso que Cristo Jesus morresse no nosso lugar. Para os escribas e fariseus, ouvindo ali, era algo quase que o fim. Eles não entendiam Jesus como Messias de Deus. Vejam que a fala deles é dizer: ele come com pecadores. Para eles, Jesus era um pecador como outro qualquer. Mas para aqueles publicanos, para aqueles pecadores, estava o ponto principal de salvação: Cristo Jesus. O louvor já pode vir para frente. Sabe, queridos, a nossa vida de relação com Deus não será nada sem Cristo. Se assumimos o papel de filhos pródigos, a nossa relação será refeita através de Cristo Jesus. Mas se conhecemos pessoas que precisam ouvir a palavra do Evangelho, não há outro caminho que se possa apresentar, senão Cristo Jesus. A ovelha foi resgatada, a dracma foi achada, o filho pródigo teve de volta a sua condição de filho, e um relacionamento festivo com o seu Deus, maravilhoso, misericordioso e gracioso, porque o novilho cevado, porque o Cordeiro de Deus entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que houvesse vida e vida abundante. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, queridos. Se estamos aqui e usufruímos da graça de Deus, é por causa da misericórdia do Senhor em Cristo Jesus. Se há pessoas que precisam de salvação, esta salvação não está em nenhum outro, senão em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que nesta noite nós vejamos esta parábola como uma parábola de um pai gracioso e de um filho pródigo, para a honra e glória do Senhor e para a nossa edificação. Que Deus nos abençoe. Amém.